Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui penitentes com o segundo episódio da segunda temporada da série Star Trek Picard, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e não é que esta série, aquela que lá na primeira temporada foi uma bela de uma porcaria, consegue, por 2 episódios consecutivos, manter um ritmo bastante interessante que sim, remete aos bons tempos das séries antigas. Sim, o ritmo está ok, pelo menos, a gente pode colocar, né? Não temos nenhum absurdo. É verdade que esse episódio aqui tem uma pegada um pouquinho diferente. Por exemplo, né? Tematicamente, se o primeiro episódio ele meio que escancarou pra gente o que teremos aqui nessa segunda temporada, que é assim, aquele tema da segunda chance. Se você reparar bem aqui no segundo episódio, esse tema meio que foi deixado de lado, porque na verdade a história foi pra frente, mas fugiu um pouquinho do trilho. Não é um erro, na verdade. É uma continuidade interessante, mas a segunda chance em si não foi desenvolvida por aqui. Na verdade, a gente teve um novo contexto diferenciado lá do primeiro episódio. Aqui nós temos uma explicação do que acontece quando teve a mexida, né? Seja por causa do novo vilão ou seja por causa do antigo. Eu estou dizendo porque 2 vilões, talvez? Porque lá no final do primeiro episódio parecia que os Borgs seriam os inimigos, mas também, no encerramento do episódio anterior, apareceu o Q e meio que mandou o Picard para um momento interessante, diferenciado. Mas aqui, quando a gente assiste o segundo episódio, a gente percebe, peraí, os Borgs também foram vítimas de uma tal mudança que aconteceu. Não por causa do Q, digamos que ajudou um pouquinho, mas quem de fato talvez tenha feito alguma coisa, entre aspas, errada, foi o próprio Picard. Ou seja, os Borgs que pareciam os vilões, então no primeiro episódio, aqui passam apenas a serem vítimas também e meio que estão ajudando, né, a turminha do Picard a resolver a parada. Ou seja, né, mas também a gente não pode culpar o Q, porque o Q, ele, às vezes, ele não necessariamente ele não sacaneia, quer dizer, ele sacaneia assim de propósito, mas no fundo, ele quer meio que fazer com que a humanidade, ou pelo menos Picard e companhia, né, sempre pensam a respeito dos seus atos, né? Os atos dos humanos sempre dão alguma merda. E foi de novo, ou pelo menos parece que o que ele está tentando expor mais uma vez para o Picard, né? Alguma coisa aconteceu. Enfim, né? Esse episódio começa exatamente de onde parou o outro, que foi um belo de um gancho. A presença do Q, né? Demonstrando que sim, Picard precisa passar por um certo desenvolvimento, né? Ou reflexão a respeito da sua vida, principalmente, né, da vida não vivida. Foi esse o gancho dado lá no finalzinho do episódio anterior. E aqui ficou bastante exposto que alguma coisa aconteceu especificamente num certo ano. Claro, quem dá essa informação depois é a Rainha Borg. Mas o próprio Q já diz que sim, ele precisa passar por um processo de penitência, que é o título aqui desse episódio. Agora, para que ele está nesse processo de lamúria, digamos assim? Talvez para encontrar algum perdão, mas perdão pelo quê? Sim, também foi uma pergunta colocada ali no ar para a gente tentar descobrir nos próximos episódios. E sim, como eu falei, a Rainha Borg dá uma data específica em uma certa localidade, né? Los Angeles, né? Acho que foi Los Angeles, lá em 2024. E é lá, é interessante porque é um lá até para a gente, né? Estamos em 2022, ou seja, lembrando também, né, que a terceira temporada da série acabou de ser finalizada, já foi completamente filmada. Claro, está em processo de pós-produção agora, mas e também já foi definido que a série só vai ter 3 temporadas. E sim, essa história aqui da segunda, provavelmente, ela vai remeterá a algum gancho que a gente vai ver na terceira temporada. Não necessariamente com essa questão do problema que deu lá em 2024, mas pode ser que sim. Pode ser que não, talvez nessa temporada metade do problema tenha sido resolvido e depois fica para a próxima. E falando em metade do problema resolvido, né? Bom, se no final do primeiro episódio a gente teve aquele gancho da invasão Borg, a Rainha Borg entrou ali dentro da ponte de comando da Stargazer, ela invadiu os sistemas, dominou tudo, estava dominando toda aquela armada ali da frota, mas aí, meio que para salvar tudo, Picard explodiu a própria nave, né? E, na verdade, parece, eu fiquei com isso na cabeça, né?
a Rainha Borg queria exatamente isso, esta intenção do Picard em provocar a destruição ali daquela nave, pelo menos, e talvez de toda a armada, porque ela diz, né, ela precisa de energia. Quando ela invade, né, ela manda aqueles conduítes para os painéis ali de comando da Stargazer, ela diz que ela precisa de energia, e a energia de fato é a explosão, a autodestruição da nave. Ela queria isso, mas lembrando, ela veio para pedir ajuda ao Picard, ou seja, também a gente pode considerar que esse momento aqui que a Rainha Borg, desses novos Borgs, que a gente precisa perceber que são Borgs completamente diferentes, né? Aquela Rainha Borg que depois eles conversam quando já estão na outra realidade, sim, é aquela mais comum que a gente conhece, mas essa nova que apareceu apenas no primeiro episódio, talvez aquele motivo ali específico dela pedir ajuda ao Picard seja o mote da terceira temporada. Ou seja, aqui na segunda eles resolvem essa pendência do problema que deu lá em 2024 e alterou toda a realidade, e aí sim, tudo zerado, eles voltam então à questão dos novos Borgs. Provavelmente é isso que vai acontecer, com certeza. E talvez, né, tenha uma certa rivalidade entre Borgs, né, os Borgs que nós já conhecemos de outras eras, e esse novo Borg que chegou no episódio passado. Uma questão bastante interessante, quer dizer, projeção para o futuro, mas ficando aqui nesse. Sim, nesse episódio aqui, foi bem estabelecido, então, qual é o problema. A gente já sabia que, claro, a segunda temporada ia se desenvolver pelos caminhos de uma realidade alternativa que pudesse até se assemelhar com o universo espelho, que sempre, né, é apresentado como aquela versão da Terra, né, o Império Terráqueo, né, sempre de pessoas maldosas, né? Sim, a humanidade dominou todo o universo, pelo menos a nossa galáxia, né, em todos os quadrantes. Mas enfim, o que vale não é a questão, não estamos no universo espelho, estamos na nossa própria realidade, apenas que em 2024 um certo acontecimento, sei lá, relacionado talvez a uma pessoa específica, né? Talvez uma nova Edith Killer, quem sabe, né? Tem que morrer, não morreu, é culpa do Picard, não é culpa do Picard, a gente não sabe exatamente o que foi, né? Vai ser uma questão que vai mudar o mundo completamente e acaba gerando esta realidade onde Picard está junto com seus amigos, né, nessa Terra que é colocada como uma confederação da Terra, ou seja, a Terra acabou com todos os grandes vilões que sempre existiu na franquia. Ela dominou a parada toda, como se fosse até, né, os Borgs, mas claro, sim, se esbarrar naquela questão da coletividade. Mas o que vale é que é uma sociedade aqui completamente autoritária, né? Que tortura, que faz o diabo e por aí vai. Só que, a gente precisa lembrar, né? Literalmente, eles vão consertar essa nova realidade que começou a partir do evento lá de 2024. Ou seja, tudo que a gente viu aqui também nesse segundo episódio vai ser esquecido no terceiro. Ou seja, a gente vai ter uma sequência de 3 episódios que a cada momento apresentam um cenário diferenciado, o que também é interessante, mas também pode ser um probleminha. Se o primeiro episódio tinha um pequeno defeito dele ser introdutório demais, apresentar demais essas questões e talvez não entrar diretamente no ponto central, aqui, no segundo, a gente teve uma segunda introdução, que é a questão, então, dessa realidade alterada a partir de 2024. E quando eles forem para o terceiro episódio, né, através da viagem do tempo, voltando justamente para aquele ano específico, tudo vai começar de novo, mais uma vez. Mas também acho que aí para, né? Fica então os outros 8 episódios, né? Apenas para fechar esta questão. Talvez, quem sabe, né? Nos 2 últimos episódios aqui da temporada, eles voltem para a realidade correta, já consertado a tal pendenga que o Q propôs. E é curioso perceber que quando ele faz todo o preâmbulo para Picard, no comecinho aqui do episódio, o Picard nota, e claro, a gente percebe também que Q meio que dá a entender que ele está talvez sofrendo com o que aconteceu também. Será especificamente com o que o Picard fez em 2024? Se é que é o Picard que mudou a história, né? Mas será que o Q que fez e ele está com este problema, será que ele induziu o Picard ao erro em outro momento? Pode ser, quem sabe, né? Porque no fundo, todas as tentativas que o Q teve junto com o Picard e sua turma, sempre, digamos que ele acabou perdendo, né? Na verdade, já que sempre, o tempo todo, estávamos sendo, digamos, julgados, como foi a primeira vez lá no encontro em Farpoint, né? Lá no primeiro episódio de Star Trek A Nova Geração, sempre foi essa ideia, mas
digamos que Q sempre perdeu. Será que alguma vez ele venceu, ele realmente conseguiu convencer Picard ou alguém dos seus amigos a fazer uma certa coisa errada e agora ele se doa? Porque vamos combinar, né? Um dos grandes males aqui dessa era de renovação de Star Trek é trazer personagens antigos das outras séries, já conhecidos, e acabar matando eles. Na primeira temporada aqui de Picard nós perdemos 2 personagens. E quando se falou, né, que não, aqui na segunda temporada, ou lá na segunda temporada, né, estava confirmada a participação de Guinan, estava confirmada a participação de Q. E sempre, claro, a gente sofreu, porque, caramba, eles vão trazer esses personagens mais famosos ainda, mais importantes do que os outros que morreram na outra temporada, justamente para matá-los? Seria uma bela de uma sacanagem. A Guinan, por enquanto, só apareceu no primeiro episódio, e é uma certa tendência, a gente pode considerar que ela só volte no último episódio aqui da segunda temporada, quando tudo estiver resolvido. Mas e o Q? Com essa deixa que ele pode estar sofrendo também com o que aconteceu, será que dá a entender que ele pode morrer? Mas ele não é um ser imortal? Claro, os roteiristas hoje em dia podem fazer esta bela sacanagem com a gente. Espero que não vá por aí, mas se acontecer, a gente já está avisado. Mas enfim, na questão aqui desta nova realidade, ou não é uma nova realidade, é a realidade como o Picard colocou, não tem nada alterado. É que, na verdade, não é uma realidade alternativa, acho que é melhor dizer assim, né? Não é uma realidade alternativa, mas algo foi alterado lá no passado e tudo o que está acontecendo é o verdadeiro, é a linha certa, a correta. Aquela coisa do viajante do tempo que vai para o passado, faz alguma merda e ele muda tudo a seguir. Só que existiu isso, por isso que eu digo que talvez a culpa no cartório seja de Q. Uma vez ele deve ter mandado alguém para o passado, Picard e companhia, e alguém fez alguma coisa errada. E como ele insistiu, ele falou, né, Picard, você vai resolver esse problema, mas não vou deixar você fazer tudo sozinho. Ele estava se referindo, claro, aos amigos por aqui. E todo mundo estava aí numa certa facilidade de roteiro, né, praticamente um do lado do outro, né, e claro, relacionado às coisas que condiziam ali com um novo estado, então, da realidade. Todo mundo ali meio que conectado às questões da Confederação da Terra. Picard, o general, né? O Rios, ele era também um... O que ele era? Capitão, né? É capitão o termo que falava dele? Nem lembro mais, mas ele estava comandando uma nave que também era a própria La Sirena, né? E os demais, como por exemplo a doutora estava trabalhando no laboratório, ali mesmo no próprio prédio em questão. A Sete simplesmente era a presidente da Federação da Terra. E aí meio que um pouquinho mais forçado, estava a Raffi e o Elnor, que estavam lá em Okinawa, estava no Japão, né? Era Okinawa? Acho que era Okinawa. Estavam lá no Japão, um pouquinho mais distante, mas mesmo assim ainda conectados a toda a trama a respeito, né? Da nova realidade. Foi bem forçadinho mesmo essa questão da Raffi e do Elnor, mas tudo bem, vai. Se não fosse tudo ajeitadinho do jeito que esteve aqui no segundo episódio, a série gastaria mais 2 ou 3, porque os personagens estariam mais espalhados e até eles se reunirem. Realmente, foi melhor dar uma certa facilitada para desenvolver a trama do que deixar arrastada. Isso também já é um ponto positivo aqui para essa segunda temporada de Picard. Está consertando muitos defeitos do que foi lá na primeira, ou seja, tudo está muito mais assim, mas com um sinal que vai dar certo essa temporada. Mas a gente nunca pode acreditar, porque a porcaria que foi a primeira, sempre é preciso dizer, né, que aquilo não tem perdão, a não ser que faça assim uma segunda temporada muito interessante, que por enquanto, vamos combinar, está ok. Mas de fato, o roteiro então facilitou o encontro de todos os personagens. E o único problema de fato que estava acontecendo por ali é que a Sete é casada com um homem. Pois é, né? Claro que deu um ciúme na Raffi. E aliás, um concerto também que aconteceu por aqui, né? Se foi um absurdo para todo mundo, justamente o beijo das duas, da Raffi e da Sete, no finalzinho, nos últimos instantes lá do episódio derradeiro da primeira temporada da série, que foi naquela coisa da base da lacração, né? Mas do jeito que é colocado aqui o romance das duas, por exemplo, ele foi meio citado assim, sem muita confirmação, que elas eram um casal e meio que estão um pouquinho separadas, né? Porque ela não quis o compromisso, a Sete não quis, né? Raffi diz isso. Ah, quer dizer agora que você resolveu o seu problema de compromisso com o homem. Ou seja, né? A exposição colocada aqui da relação das duas, né?
é muito mais interessante, muito mais funcional do que apenas o absurdo colocado do beijo tirado do nada para as duas personagens. Você pode até pensar, não, será que eles tiveram a ideia da segunda temporada ali meio pro finalzinho da produção da primeira e meio que injetaram aquela cena do beijo, meio que para justificar então a aproximação mais íntima entre as duas? Será que foi isso? Não sei, porque na verdade o fato das duas estarem juntas, ou querendo ficar de uma maneira matrimonial, que eu quero dizer, não deve importar para a trama em si, mas de qualquer forma foi bem exposto nas duas ocasiões, no episódio passado e aqui, a relação das duas fica bem funcional e ninguém fica se incomodando com isso. É só não lacrar, né? Não fazer um ato de lacração que funciona. A história fica orgânica e completamente aceitável, a gente se diverte, inclusive vira piadas, inclusive divertidas. Enfim, falando em piada, né? A personagem da doutora, né, a Jurati, ela está assumidamente cômica. Claro, o Elnor também tem a sua pitadinha, né, de comicidade, mas tudo bem. É um certo contraste para o resto do elenco. Quer dizer, na verdade você pode perceber que o Rios também puxa um pouco um lado engraçado quando ele está conectado aí ele chama de Agnes, não chama de Jurati, né? Porque eles também tiveram um certo tete-a-tete lá na primeira temporada. Enfim, a parte engraçada também está bem funcional por aqui, não soa forçado. Mesmo porque todas as piadas relacionadas justamente para os personagens diz respeito ao que a gente já conhecia antes na primeira temporada. Mas mesmo assim as piadas são funcionais, elas dão certo mesmo para quem não assistiu ao primeiro, porque eu ainda continuo a recomendar. Não assistam a primeira temporada de Star Trek Picard, porque é perda de tempo. O que está acontecendo aqui na primeira e na segunda já é o suficiente para a gente entender tudo. Aliás, né, a gente precisa perceber que dispensaram, pelo jeito, realmente a personagem lá, androide da Soji, né, o nome dela, né? A atriz participou no primeiro episódio e, claro, no contexto aqui, pelo menos por enquanto, ela não foi inserida. Será que ela existe de alguma maneira lá em 2024, para onde eles vão no episódio seguinte? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, se o personagem for realmente dispensado aqui da segunda temporada, talvez retornar na terceira, ok, não tem problema nenhum, porque realmente tudo que deu errado na primeira temporada está relacionado à personagem Soji. E então, se não está por aqui, beleza, porque quem entrou no lugar foi justamente a presença da Rainha Borg. Sim, a Rainha Borg, ela é participante, então, do remendo que eles precisam fazer a respeito do que aconteceu lá naquele bendito ano de 2024. Pois é, ela topou ajudar todo mundo. Primeiro, na questão de fazer o processo da viagem temporal para o passado. Mas se ela vai, com certeza ela vai ter participação em outras coisitas também, né? Com certeza. O que é interessante também perceber, porque é até uma confirmação, porque ela trocou uma linha de diálogo ali com a Jurati, dizendo, né, que para a doutora você não se sente bem em lugar nenhum, né? Aquela troca de olhar entre as duas, ali tem. Aquilo vai render alguma coisa, algum reverso futuro, porque sim, a Jurati é meio pá virada, né? E talvez se associar com simplesmente uma Rainha Borg não vai dar certo. É um bom caminho ali até alguma coisa interessante para os episódios futuros, quando a coisa começar a engrossar. Agora fica a questão, claro, num tom de mistério, o que de fato eles vão fazer lá em 2024, o que vai precisar ser consertado e como eles vão chegar a isso. A própria Rainha Borg deu um caminho a eles seguirem, né, que é procurar uma certa guardiã. Quem que é? Será que a própria Gaina? Não, acho que não tem sentido aparecer a Gaina em 2024 na Terra. Porque aí acho que seria exagerado. Aí eu preferia que ela só aparecesse realmente, voltasse no episódio de encerramento aqui da segunda temporada. Não seria legal achar a Gaina, mas teria sentido, né? De novo, ela já participou de episódios de realidades diferenciadas onde ela conseguia perceber que ela estava fora do lugar e até ajudava as coisas a se encaminharem para a resolução. Pode ser que sim, seja a própria Gaina mesmo que eles vão procurar e a partir dela comecem a ter indícios do que precisa ser desmudado ou de fato mudado, porque o que apresenta para o Picard a questão é que ele nunca tomou esse caminho, ou seja, ele precisa tomar esse caminho, mas por outro lado, como eu comentei, será que ele forçou já ele tomar o caminho certo e foi por isso que deu errado?
em alguma investida que ele fez, que a gente ainda não sabe, pode ser que seja isso. Ou seja, ele vai precisar cometer um erro que ele nunca fez na vida e completamente relacionado aos seus sentimentos, né, de ser uma pessoa que talvez não tenha vivido do jeito que queria por causa das estrelas. Bom, basicamente isso. De qualquer forma, esse episódio aqui foi muito do interessante, recheado de coisas para os fãs, né? Aquela sala de troféus ali do Picard, né, com aqueles crânios de personagens conhecidos de outras séries, foi muito bom. As armas também, se você ficar frisando ali a imagem, você consegue referenciar ela com outras coisitas de outros episódios, né? Citações que o Q passou a respeito de títulos de episódios de séries anteriores também. É muito fanservice que teve aqui, como teve também no primeiro episódio. Ou seja, tem muita coisa boa e interessante. E será que eles vão manter isso também nos próximos episódios, quando está mais centrada a história de fato rolando? Eles vão conseguir fazer isso? Talvez sim, né? Mas eu espero que eles não exagerem também a dose. De qualquer forma, um episódio também muito do redondinho, muito mais funcional, que vai direto ao ponto, claro, com aquela facilidade de roteiro que eu já comentei, mas que dá certo. Ah, sim, e falta comentar o revés que teve ao final, que também foi um belo de um gancho, que foi justamente, né, como eu comentei, a única dificuldade que eles tiveram, que era o senhor, né, Annika Hansen, pois é, o maridão da Sete, que ele conseguiu entrar na La Sirena. Aliás, né, vale comentar, né, a gente pensou, né, de uma maneira bem otimista, né, que a nova nave aqui para a série seria a Stargaze, aquela nave novinha em folha. Não, acho que ela só vai servir lá para a terceira temporada, né, fazendo a conexão que sim, aquela questão daquela Borg, nova rainha Borg, vai ficar para a terceira temporada. Mas aqui na segunda, ainda ficaremos em La Sirena, aquela nave meio mequetrefe, embora eles estão deixando ela mais tempo de tela. A gente consegue mais perceber as linhas, os design da nave, né? Eles também corrigiram um pouquinho isso. Mas enfim, continua então com esta nave e lá no finalzinho então desse episódio, o senhor marido de Sete foi fazer a sua investida contra ali aquele sequestro, né? Aquele rapto, aquele roubo da rainha Borg que iria ser executada pelo antigo, né, general todo-poderoso Picard, né, que queria ter o título, né, de exterminador dos Borgs. Enfim, claro, com certeza é uma situação ali que eles vão resolver rapidamente, embora parece que quem pode resolver a pendenga é apenas a doutora e a própria rainha Borg. Seria interessante a rainha Borg resolver a pendenga, porque elas duas, né, estão mais afastadas, estão mais pro fundo ali da nave, né, e o pessoal ali, os três que invadiram, né, maridão da Sete, os outros dois ali oficiais, ia falar da frota, não, da confederação ali, né, mas acho que é uma frota também, né, enfim, não importa, o que vai, eles vão ser desbancados com certeza por alguma coisa que o Jurati ou então a própria rainha Borg faça a seguir. Porque aliás também, mais outro ponto positivo para a segunda temporada, 2 bons ganchos apresentados ao final dos 2 primeiros episódios. Espero que todos os outros próximos também tenham esses momentos tensos que você fala, não vejo a hora de passar logo esta semana para eu conferir como o negócio continua. Embora isso aqui realmente é uma coisa, acho que bem mais simples, mas de qualquer forma aposto ali na Rainha Borg para resolver a pendenga. E portanto, como eu gostei bastante aqui desse episódio, para ele eu atribuo, claro, muito mais do que o que eu dei no episódio anterior, que tinha lá seus probleminhas. Também eu dei 3 para o outro, né? Foi. Então para esse aqui, para o segundo, eu atribuo, também vou ser econômico. Parece que tá bom, mas a gente sempre tem que ficar com o pé atrás. Aquilo, né? Muita gente deve ter dado 5 para o episódio anterior, mas não, vamos com calma. Também aqui eu vou com calma. Poderia dar mais, mas eu vou ficar então com 3,5 asteriscos. E só não dou mais de novo porque eu quero que fique melhor ainda os próximos. É isso.